Olha, enquanto você estiver com uma batalha, uma guerra, uma luta, uma dor, você tem que ter a expectativa de que a qualquer momento Jesus vai chegar e vai te socorrer. Amém? Mesmo se ninguém vê, nem me veja, mesmo se ninguém creia, você tem que ter essa expectativa. Nessa expectativa que a gente tem que caminhar. Aí o desespero não toma conta. A gente tem certeza, o desespero não toma conta. Amém? Sabe, se Jesus estiver num lugar e a gente estiver em outro, a gente não vai se encontrar, né? Mas se nós estivermos num lugar que Jesus está ou que Jesus vai passar por ali, aí temos a possibilidade de nos encontrar com Ele. Amém? Então, veja só. Qual o lugar mais apropriado para Jesus estar? Para que a gente, quando a gente vá num desses lugares ou nesse lugar, a gente se encontre com Ele e se esbarre com Ele. Qual o lugar mais apropriado? A igreja. Amém? Então a igreja é o lugar mais apropriado para nós nos encontrarmos com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos o milagre. Porque Jesus é o milagre em pessoa. Quando nós nos encontramos com Ele, nós encontramos com o nosso milagre. Amém? Mas nós temos que estar no lugar onde Ele possa estar, onde Ele vai passar. Então a gente vê na vida de Jesus, nos evangelhos, o Senhor Jesus passando por alguns lugares e as pessoas sendo abençoadas. Onde Ele passava, milagre acontecia. Aquele cego de Jericó, por exemplo, ele estava no caminho, Jesus estava saindo de Jericó, aí ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Teve aquele encontro, foi curado. Mas Jesus não passava por ali sempre. Depois, Jesus nunca mais passou por ali. Então imagine se as pessoas ficassem ali, vão ficar aqui em Jericó, nesse caminho, que Jesus passa por aqui e faz milagre, né? Jesus nunca mais passou por ali. Aconteceu de naquele dia ele passar por ali, né? Aconteceu de naquele dia ele entrar no tanque de Betesda. Aconteceu de naqueles 3 anos Jesus andar na terra realizando o seu ministério. Não é comum também Jesus estar andando na terra. Há 2000 anos aconteceu. Então, se tivesse assim um lugar que fosse certo de Jesus estar, nesse lugar eu poderia estar tendo contato com o milagre sempre. Amém? Porque quando eu me alinho com Jesus, né? A gente tem falado pela manhã de alinhamento. Quando eu me alinho com Jesus, eu me conecto ao milagre. Amém? Estou alinhado com Jesus, eu me conecto ao milagre. Mas para eu estar alinhado com qualquer coisa, eu tenho que estar no ponto de alinhamento. É o ponto de alinhamento que faz com que eu esteja alinhado. A igreja é um ponto de alinhamento para nos conectarmos a Jesus, para nos alinharmos a Jesus e nos conectarmos ao milagre. Amém? Então a igreja é um ponto de alinhamento, mas só a igreja? Não. Às vezes uma pessoa num outro lugar, às vezes num hospital, em qualquer situação, ela pode encontrar um ponto de alinhamento e ali receber o seu milagre, porque o Senhor Jesus vai estabelecer vários pontos de alinhamento conforme o critério dele. Aí nós não sabemos. Por exemplo, Jericó naquele dia foi um ponto de alinhamento. Agora, se tem um ponto que a gente conhece, porque esse ele diz, eu vou estar em vários pontos, mas tem um ponto que
eu vou estar sempre, é certo de eu estar. Esse ponto é a igreja. Então, ele fundou a igreja, ele organizou a igreja, e olha que a igreja, ele vai ensinando essa questão do ponto de alinhamento à igreja, quando ele fala com seus discípulos assim: aguarde em Jerusalém. Não era para aguardar em qualquer outro lugar, tinha que aguardar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí eles aguardaram, aí esperaram 10 dias, depois que Jesus falou isso, estavam reunidos num salão, no cenáculo, e ali houve a descida do Espírito Santo. Então veja que eles estavam num lugar, ali era a igreja reunida, 120 discípulos, reunidos num ponto, e ali o Espírito Santo é derramado naquele ponto. Jesus vem no Espírito Santo. Jesus tinha subido 10 dias antes, e agora ele desce na pessoa do Espírito Santo. Por isso que dizemos que nós temos Jesus em nós. Temos Jesus em nós como é que tem uma pessoa dentro da gente? Um corpo? Não tem. Tem um Espírito. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Então, naquele dia, ele desce naquele ponto e entra na igreja. Passa a habitar na igreja. Aí, oficialmente, nasce a igreja. A igreja nasce ali oficialmente como um ponto de alinhamento estabelecido pelo Senhor Jesus. Essa igreja se multiplica. E onde ela se multiplicou, o ponto de alinhamento se multiplicou. O ponto de alinhamento não é mais aquele cenáculo em Jerusalém. O ponto de alinhamento é a igreja que naquele dia estava ali. E agora ela se multiplica. Então ela pode estar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta. É a igreja, é o ponto de alinhamento com Jesus. Então quando você entra na igreja, e a igreja, detalhe, a igreja, ela é reunião. Uma coisa é, eu tenho Jesus em mim. E eu posso até dizer que eu sou igreja, mas no sentido assim, um tanto quanto poético, quando eu digo, eu sou igreja, porque Jesus está em mim, eu sou o templo do Espírito, no sentido poético, mas no sentido verdadeiro da palavra, no sentido teológico, no sentido bíblico, nós não somos igreja, porque igreja é assembleia, igreja é reunião, não existe reunião de uma pessoa só. Nós vamos violentar todas as normas, né? Bíblica, teológica, gramatical, vamos violentar tudo. E Paulo diz que nós, como pessoas dentro da igreja, nós somos um pedaço do corpo. Quando diz o corpo é a igreja, o corpo é um ajuntamento de um monte de seres humanos da igreja, forma um corpo chamado igreja. Mas esse um corpo não é o meu corpo, eu sou uma mão, você é um pé, você é um nariz, você é uma orelha. Juntou tudo, forma um corpo. Aí se chama igreja. Igreja nunca é um. Igreja nunca é um, jamais será um. Nunca aceite essa mentira. Dizer assim, não, eu sou a igreja, templo do Espírito. Você é templo do Espírito, você tem Jesus. É verdade. Você não é igreja. Você faz parte da igreja. Amém? Igreja é reunião. Então, reunimos, estabelecemos a igreja. Onde estiverem 2 ou 3, não um. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Mas se eu tiver só um, Jesus não está comigo? Tá, filho, Jesus mora em você. Óbvio que está. Mas você não é igreja. Tem que ter 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Formou um ponto de alinhamento. Reuniu 2 ou 3, estabeleceu a igreja, virou um ponto de alinhamento, já se encontra comigo, está alinhado comigo, se conecta ao milagre. Amém? A igreja é um lugar de milagres. Então você entrou aqui, pisou aqui, está no território de milagres. A igreja se reuniu lá na rua, embaixo de uma árvore. Território, mas não é o prédio, é a reunião. Por acaso a reunião desse grupo de igreja se dá nesse prédio, mas pode se dar em outro. Nós fomos, por exemplo, para a quadra de samba, virou igreja.
Me lembro que teve uma pessoa que falou assim: eu não vou, eu estava assim, mas me batizar. Fizemos 70 e tantos batismos, 73 batismos, numa vez só, lá na quadra de samba. Teve uma pessoa, me batizar na quadra de samba, religiosidade. Religiosidade. Ali não era mais quadra de samba, ali era a igreja. E a pessoa às vezes tem umas dificuldades e vive uma vida em lugares tão terríveis, lugares diabólicos, sabe? Mas como a igreja vai ali realizar o batismo, não, porque é quadra de samba, mas frequenta a quadra de samba, entendeu? É a hipocrisia do ser humano. A hipocrisia do ser humano. Isso acontece, aconteceu aqui. Mas ali foi um lugar, estabelecemos um lugar de milagre. Eu me lembro que teve um culto de milagres. Nesse culto de milagres lá, foi até o dia que a pastora Alessi foi, né? O dia que a pastora Alessi foi, chegou lá na cadeira de rodas. Aí falei, dá um microfone para ela. Aí ela falou assim, eu sou um milagre. Lembra disso? Estava lá, uma noite de milagre. Aí teve um momento de milagres, de curas, e várias pessoas foram lá para ter um encontro com o milagre. O milagre é um milagre que Deus quer dar, não é um milagre que a gente acha que tem que ser, né? É um milagre que Deus quer dar. A gente aprendeu isso lá com Naamã. Naamã queria um milagre de um jeito, e Eliseu falou, não, o milagre é o milagre que Deus quer dar, como Deus quer dar. Não é a gente que determina o milagre. Aí quando ele se quebrantou, aí ele teve o milagre como Deus queria dar. E olha que o milagre que Deus deu para Naamã foi melhor do que o que Naamã esperava. Porque Naamã esperava ficar curado. Ficar curado da lepra. E o milagre que Deus queria dar para ele, primeiro que era uma cura tão profunda, a pele dele se tornou pele de criança. Por quê? Porque Deus foi lá na raiz que produziu aquela doença. Foi lá na raiz. Então a raiz estava lá antes da idade dele. Ele devia ter uns 40 anos. Então a pele voltou a ser de criança. Ou seja, foi antes de começar aquela maldição na vida dele. Deus foi lá antes. Curou o emocional dele. Ele era uma pessoa extremamente orgulhosa. Foi curado na alma. Foi totalmente restaurado. No espírito era adorador de demônios. Foi transformado. Então, é o milagre que Deus vai dar no tempo que Ele quer dar. Por isso que a igreja, quando ela nasce, a igreja, ela é o ponto de encontro de milagres. Ela é o lugar de milagre. Ela é o ponto de alinhamento. Como que ela nasceu? Ela nasceu não só como um lugar. Jesus falou, aguarde Jerusalém. O lugar de nascimento da igreja é Jerusalém. Muito importante saber disso, tá? O lugar de nascimento da igreja é Jerusalém. Não é nenhum outro lugar. Não é Roma, principalmente. Não é em outro lugar. É Jerusalém, que é ali que nasceu a igreja. Aí Jesus diz, aguarde em Jerusalém. Aguarde. Olha a palavra, aguardar. Aí eles esperaram 10 dias. Isso tudo está ligado ao milagre. Lugar, tempo de espera, propósito. Calma. A sua hora vai chegar. Amém? A sua vez vai chegar. Você está no lugar certo, mas existe um tempo. Aguarde. Você está no lugar certo. Você pode esperar lá. Pode ser imediato, um dia. Você pode esperar um mês. Você pode esperar um ano. Você pode esperar 10 anos. Quem quer esperar 10 anos por um milagre? Quem aguenta? A gente aguenta. Sabe por quê? Sabe por que a gente aguenta? Porque
depende de Deus, não é? E quando chegar o dia do seu milagre, você vai se esquecer de todo o tempo que você estava esperando. Entendeu? Todo o tempo que você estava esperando não vai existir mais. Porque só existe um tempo. O único tempo que existe para nós chama-se agora. Só existe esse tempo. Antes, já passou, não existe. Lá na frente, ainda não chegou, então não existe. Só existe agora. Então, no momento que você recebeu o seu milagre, a gente fala assim, seu milagre, né? Na verdade, a gente precisa de muitos e muitos milagres, né? A gente precisa de muitos milagres. Nós precisamos de milagres todos os dias. Por quê? É um milagre nosso coração bater todos os dias, sem a gente ter que fazer nada por isso. Essa batida, né? É a válvula abrindo e fechando para a entrada do sangue. Ela não pode parar. Se ela parar, você vai morrer. Nós não temos controle. A gente tem que ficar assim. Dependo de ti. Só a tua misericórdia, só o teu milagre. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que é ser consumido? É morrer. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Então, todos os dias. Nós precisamos de muitos milagres, sim. Mas nós temos milagres todos os dias. Agora, é claro que tem umas situações que a gente precisa muito de um milagre, não é? Então deixa eu dizer algo para você. O primeiro passo você já deu. Está no lugar certo. Amém? Você está no lugar certo. Já pensou que você está num lugar, mas Jesus está passando lá no outro lado? Você está no lugar certo. Pronto. Agora é o tempo. Pode passar 1, pode passar 10 anos, pode passar 18 anos. Já pensou? Estou 18 anos esperando um milagre. Mas não se preocupe, porque quando chegar, você vai esquecer dos 18 anos. Porque o milagre é algo assim tão encantador, que a gente se foca ali o pensamento, esquece do passado. Amém? Não é reconfortante a gente saber que a gente está num lugar de milagres? Um lugar de milagre. Não porque aqui é o Maná 12, Igreja da Provisão de Deus. É porque aqui é a igreja de Jesus. Qualquer igreja. Um lugar de milagre. Antes da igreja, a igreja é uma reunião de pessoas, né? Como eu falei. Então, antes da igreja, tinha uma reunião parecida com a igreja, mas que se chamava sinagoga. Sinagoga. Era feito pelos judeus. Os judeus. Isso foi um protótipo da igreja. Porque antes tinha o templo. Aí o templo foi destruído. Os judeus não tinham mais templo para ir fazer sacrifício, se reunir, aquela coisa toda. Aí criaram as sinagogas. Depois reconstruíram o templo. No tempo de Jesus já tinha templo, mas as sinagogas continuavam. As sinagogas era reunião assim mesmo. O povo reunido sentado, vinha um rabino, né? Como um pastor vem e abre a palavra e prega, então vinha um rabino. Rabino é um mestre, né, na palavra lá em Israel. Aí ele ministrava a palavra, cantavam louvores, tudo igualzinho. Então a igreja é bem parecido, quase que uma cópia de uma sinagoga. E engraçado, né, interessante, que os primeiros crentes da igreja, eles eram todos judeus mesmo. Então eles saíram da sinagoga, virou igreja, depois da descida do Espírito Santo. O formato era igual. Só era diferente, claro, agora era igreja, tinha unção do Espírito Santo, igreja. Mas a forma era bem parecida. E é interessante que Jesus, ele também ia nas sinagogas. As sinagogas eram um ponto de encontro com Jesus.
Por quê que Jesus ia nas sinagogas? Olha, Jesus ia no templo, Jesus ia na sinagoga. Na sinagoga se estudava a palavra. A palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Jesus é a palavra de Deus em pessoa. A palavra de Deus, a palavra é Jesus. Está lá em João 1. João capítulo 1, versículo 1. Diz que Jesus era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, na sinagoga se lia a palavra, Jesus estava ali. No templo, Jesus ia no templo. Aí, ele formou a igreja, criou a igreja, e agora ele vive na igreja. Agora não tem mais templo, né? Não tem mais... Sinagogas ainda tem, óbvio, mas nasceu a igreja e o ponto de encontro com Jesus principal é a igreja. Amém? Glória a Deus! Então você está no lugar certíssimo, certíssimo. Uma hora, repete a sua vez. Eu não vou dizer chega a sua vez, porque todos nós na igreja já fomos alcançados por milagres. Não tem ninguém aqui que ainda não recebeu milagre. Todos nós recebemos milagres na igreja, milagre de Jesus. É que tem milagres, tem situações na nossa vida que a gente foca, aquelas mais, importantes, assim, e aquilo ali a gente foca, eu preciso desse milagre, mas nós precisamos de mais milagres também, não é só daquele maior. Claro que a gente precisa do maior. E tudo está na planilha de Deus. Então, uma hora vai chegar. Amém? Então, eu quero ler com vocês rapidamente uma palavra aqui. Primeiro vamos ver o nosso tema, né? O nosso assunto hoje, o 12 milagres de Jesus, né? O tema geral, 12 milagres de Jesus. A gente está voltando, estamos na época de milagre mesmo. E o tema de hoje é a cura da mulher encurvada. Uma mulher que vivia assim, ó. Já viu pessoas assim? Uma vez eu lendo, tem um pastor, ministério de cura interior, e ministrando sobre cura interior, uma mulher assim também encurvada, ela recebeu ali a ministração da cura interior, ela liberou perdão, era uma situação que ela tinha, e ela se endireitou. Era uma questão emocional na alma dela. Mas nós vamos ver que essa mulher curvada aqui, encurvada, essa mulher, o problema dela era outra coisa. Lucas 13, 10 a 17 diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então veja, não tinha igreja ainda, mas tinha sinagoga. Sinagoga era o mesmo formato de igreja, povo reunido e um líder espiritual ministrando a palavra, o povo recebendo a palavra. O que é a igreja hoje, mesma coisa. Aí, onde que Jesus estava? Lá, numa sinagoga ensinando. Ponto de alinhamento para se encontrar com Jesus era sinagoga. Você queria achar Jesus? Sinagoga. Hoje, quer achar Jesus? Igreja. Só em igreja? Não. Vários outros lugares, mas igreja é certo, é um ponto certo. Versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. 18 anos. Então, 18 anos, esse espírito mantinha essa mulher doente. Tudo indica que ela frequentava a sinagoga, né? Tudo indica que ela frequentava a sinagoga e esperava um milagre. Claro que ela esperava, ela não queria ficar encurvada a vida toda, mas estava lá e já tinham passado 18 anos aí. 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. De forma alguma significa que já tinha feito muita coisa e não deu certo. 12. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher,
você está livre da sua doença. Oh, meu Deus. Sabe que num ponto de encontro que é a igreja, uma hora chega a sua vez e ele diz: olha, você está livre. Meu Deus. Aí você vê nessas simples palavras de Jesus a autoridade. Não teve grito, não teve briga, não teve nada. Tinha um espírito maligno que Jesus nem tomou conhecimento dele. Falou com ela: mulher, você está livre. Porque quem tem autoridade, tem autoridade. Ele não precisa fazer força. Mulher, você está livre. Em outras palavras, chegou a sua vez. Você esperou 18 anos. Chegou o seu milagre. Você esperou no lugar certo, no ponto de encontro comigo. Você está livre. Oh, você imagine que refrigério. Meu Deus. Aí, no versículo 12 novamente, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Esse passou a louvar a Deus não quer dizer que a mulher não louvasse a Deus. Ela ia à igreja e ela louvava a Deus. Mas uma coisa é você louvar a Deus, sabe? Sem o seu milagre. Você louvar a Deus na expectativa do milagre. E outra coisa é você louvar a Deus pela gratidão do milagre. O louvor, quem olhava para ela era o mesmo louvor, mas o tom era diferente. Deus sabia. Tem um louvor que a gente louva Ele pela grandeza do que Ele é, pela expectativa do nosso milagre, pela nossa fé, nós cremos. E tem aquele que a gente louva agradecendo por esse milagre recebido. Tudo é louvor, mas tem o tom diferente, que é normal, né? É normal. Você fica tão... Você imagina, depois de 18 anos, meu Deus, não é assim, 18 anos ela não louvava, agora ficou curada, vai louvar. Não, ela louvava, mas agora um louvor com a gratidão. Aí, passou a louvar a Deus. 14. Bom, aí no 14, aí entra a coisa do ser humano, né? Olha lá. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado. Era um dia de sábado, e pela lei dos judeus, né? O sábado não podia trabalhar. Realmente, mas eles exageraram, porque o sábado é um dia de descanso, um dia para adorar a Deus. Se é um dia para adorar a Deus, gente, você imagina a pessoa ser liberta, como essa mulher foi, ser curada. Não tem dia mais apropriado que um dia de sábado, que é um dia que você está adorando a Deus, um dia de novos começos, vai recomeçar coisa nova na sua vida, é um Shabat. Mas olha o que a hipocrisia faz. É a tradição, igual eu falei das quadras de fazer o batismo na quadra de samba. Na quadra de samba, então tem umas hipocrisias, tem umas coisas que não encaixa. Não é o lugar, não é porque é o lugar. Se você vai estar ali louvando, adorando a Deus, você vai estar ali, vai levar Deus para ali. Aliás, é um lugar que você precisa levar Deus mesmo. Bom, vamos continuar aqui, 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, aí ele deu um sermão no povo: olha só, gente, há 6 dias que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Puxou a orelha de todo mundo na sinagoga. Aí o Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, era crente, filha de Abraão, Abraão pai da fé. Você só é crente porque tem fé, e o pai da fé é Abraão. Então, filha de Abraão, aquela pessoa que tinha a mesma fé de Abraão, então é crente, bobear mais crente que nós, tá? Então esta mulher, uma filha de Abraão,
a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Mesmo sendo uma filha de Abraão, mesmo sendo crente, 18 longos anos mantinha presa numa enfermidade, que ela ficava encurvada. Não em todas as áreas da vida dela, mas numa área estava presa ali por Satanás. Se Jesus não falasse, eu não teria esse entendimento. Eu não ia ter esse entendimento. Eu falo, filha de Abraão, crente, 18 anos, Satanás pegar uma área dela, da vida dela e prender? Não. Tudo que eu estudei de teologia, não entendo isso não. Mas como Jesus falou, aí morre tudo que a gente aprendeu. Fecha com Jesus. Amém? Lembra disso. Tu pode aprender qualquer coisa. Se Jesus falar diferente, fecha com Jesus. Ok? Se eu falar qualquer coisa, Jesus falou diferente, fecha com Jesus, pelo amor de Deus. Amém? Então eu tenho que fechar com Jesus. É mesmo, Senhor Jesus? Pode acontecer isso? Pode. Puxa. Então tem que ficar atento. Ah lá. Não deveria, dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele, Jesus, estava fazendo. Foi bom, por um lado, o dirigente da sinagoga fazer essa intervenção aqui com relação a sábado. Falou essa besteira aqui, porque sábado é dia de adoração. Então, é dia de adoração, é dia propício para cura, para libertação, para tudo, né? Mas foi bom, porque aí a gente pôde ouvir essa explicação de Jesus. Quando Jesus diz, no versículo 15, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Mesmo sendo sábado, seu boi ou jumento está lá amarrado, mas está com sede. Você não desamarra para ele ir lá beber água? Isso é um trabalho, mas você sabe que você tem que fazer, senão ele vai morrer de sede, vai deixar o bichinho com sede. Você não faz isso? O que eu fiz foi a mesma coisa. Só que essa mulher, ela estava amarrada pelo diabo. Olha lá. Ele diz, versículo 16, então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. Se Jesus falou, é verdade. Pode acreditar nele, tá bom? Vamos combinar isso aqui na igreja? Jesus falou, a gente acredita? Para a gente poder caminhar bem, amém? Então, uma filha de Abraão, então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Então, a gente aprendeu aqui, com isso, que aquela enfermidade daquela mulher tinha a ver com uma ação demoníaca. Tá? Todos que olhavam ela, viam que era uma mulher doente, ela tinha uma doença. Ninguém sabia qual doença era. Sabia que ela tinha uma doença. Tem coisas na nossa vida, a gente não sabe a origem. Não é que tenha que ser demônio, outra coisa, mas a gente não sabe a origem. Pode ser 1000 outras coisas, gente. A gente não sabe, né? Por isso que nós precisamos de milagres. De milagres. Principalmente para aquelas coisas que a gente não sabe. Estão precisando de um milagre. Não adianta ficar querendo chutar, saber o que é. Nem importa saber o que é. Imagina se aquela mulher soubesse daquilo. Não importava. Ela ia resolver? Não ia. Só o milagre é que resolve. O importante hoje, a gente saber isso. Olha, nós estamos num lugar certo. Nós estamos num lugar de milagre. Se a sinagoga, que era sinagoga, nem era igreja, mas só porque lá se pregava a palavra, Jesus estava sempre na sinagoga. Você imagina a igreja que ele organizou, ele fundou. A igreja Jesus fundou para ser um ponto de encontro com ele na terra. Para isso que Jesus fundou a igreja. Jesus fundou a igreja para ser o ponto de encontro. Olha, que está aqui. Sou um ponto de encontro. Vocês agora vão se encontrar comigo sempre. Basta ir à igreja. Amém? A igreja é o prédio? Não. A igreja é a reunião das pessoas. Então, a gente aprende uma outra coisa aqui tremenda. Olha só. A igreja é um ponto de encontro.
para que as pessoas venham à igreja se encontrar com Jesus, mas a igreja também deve ir às pessoas, levar Jesus ao encontro delas. Porque a igreja está aqui, Rua Clevelândia 255, aqui nós nos reunimos, ponto de encontro. Mas a gente sair daqui, não precisa todo mundo junto, pode ser 2 ou 3. 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E a gente, um grupo vai para uma casa, outro entra na outra casa, outro entra na outra casa, aí um leva a provisão, que é Jesus, para uma casa, outro leva a bênção, que é Jesus, para uma casa, outro leva milagre, que é Jesus, para outra casa, outro leva a libertação, que é Jesus, para outra casa. Amém? Então, é isso aí, a gente sai levando Jesus. Você pode dar um aplauso a ele? Oh, meu Deus! Aleluia! Aleluia! A igreja não é estática, ela não é estática. Nós aprendemos na cultura romana que a igreja é estática, é o prédio. Por isso que as pessoas reverenciam o prédio, fazem sinal quando passa diante do determinado prédio, em reverência, em adoração ao prédio. Entendeu? Tem que estar ali. O entendimento bíblico que nós usamos não é esse. Não é o prédio, são as pessoas. Embora nós podemos determinar um lugar para estarmos. Determinamos aqui. Entrou aqui é um ponto de encontro. Mas quando nós saímos daqui e vamos numa casa, também essa casa se torna um ponto de encontro, porque nós estamos ali. Então, quando nós dizemos casa de provisão, nós entramos na casa, ali já fica um ponto de encontro com o milagre. Por isso que a gente vai ver que em todas as casas de provisão, os milagres já começam a acontecer. Todas elas começam a acontecer. E acontecem umas coisas também, um levante às vezes do inimigo antes da gente chegar na casa. Às vezes a pessoa demora para marcar a casa, um levante. Porque o inimigo sabe que quando chegar lá os mensageiros da provisão, vai se formar um alinhamento. Gente, mensageiros da provisão são 2. Nós estamos dentro da palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Isso é Bíblia, não é ideia nossa. Entendeu? Então, quando nós chegamos lá, chega o milagre. E nós temos ouvido tantos milagres. Para nós, quando a pessoa se converte, batizada, é um grande milagre, é uma bênção, é o milagre que a gente quer. Mas essas pessoas, elas precisam de um milagre na vida delas. E elas têm recebido milagres. Então veja, elas recebem o milagre e nós recebemos o milagre de tê-las conosco e saber que elas receberam o maior milagre que é Jesus. Então é uma chuva assim de milagres. Aí nós tivemos, neste ano, desde a pandemia, desde o ano passado, no ano passado, foram cerca de 30 pessoas da Casa de Provisão para o encontro com Deus, foram batizados. Aí continua a pandemia, foi mais um grupo, cerca de 15 pessoas, estavam marcadas para ir, foram ao encontro 13 pessoas. Vão agora nós teremos um encontro em dezembro, segunda semana de dezembro, encontro com Deus. E pandemia, que a gente não pode se mover tanto, e teremos batismo, festa das águas, também no dia 12/12. Amém? Por quê? Porque a igreja está indo para as casas, levando provisão, bênção, libertação, milagres. E as pessoas têm dado testemunhos tremendos de coisas que têm acontecido na vida delas, né? Porque a pessoa nova, ela precisa de muito impacto de milagres, até para ela se firmar. Nós não dependemos de um milagre para a gente se firmar, porque nós já estamos firmes. Amém? Estamos firmes porque nós já temos a maturidade para ver na cruz o nosso maior milagre. Nós já temos essa maturidade, mas os novos não têm. Então, eles serão impactados com os milagres. Como não há dificuldade nenhuma para milagres. Olha, se tem um lugar, é como uma água, quer ver? Você mergulha numa piscina, você tem alguma dificuldade de ficar molhado?
Você tem dificuldade para ficar molhado se você mergulhar numa piscina? Tem? Não, não é? É igual aqui, você entra aqui na igreja, você não tem dificuldade nenhuma para receber milagres. Você não tem, você mergulhou, qual a dificuldade que você tem? É um lugar de milagres. Nós não temos dificuldade nenhuma. Ah, mas aquele milagre que eu estou esperando não veio. Aquele que você está esperando ainda não veio. Olha, a mulher esperou 18 anos, mas não veio, não chegou. Amém? Então vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, irmão. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Renato, naquele testemunho de milagre, eu perguntei: Renata, quanto tempo está esperando essa casa, Renata? 20 anos. Eu tenho 20 anos, Renata? 20 anos. Aí chegou, não chegou? Então vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus também para avisar Renata. Oh, meu Deus! O que não chegou ainda vai chegar. A gente fica na expectativa. E o que chegou a gente agradece. Amém? E a gente vai vivendo assim. Agora, a gente vê aqui vamos chamar de 3 passos, assim, bem rapidinho para a gente entender. De 3 passos para o milagre. Isso que a gente vê se repetir em vários momentos. Não dá para a gente pegar um momento, uma história só. Mas eu vou falar aqui, vocês vão ver que se repete. Um primeiro passo seria a gente receber uma palavra de autoridade. Passo para o milagre. O primeiro passo seria receber uma palavra de autoridade. Olha o que Jesus disse no versículo 12 para aquela mulher. Ele disse assim, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Uma palavra de autoridade. Então, quando ele deu essa palavra de autoridade, essa palavra, ela recebeu no coração dela, e aquilo que estava prendendo ela, mantendo ela doente, que no caso era Satanás. Às vezes, gente, uma doença, ela pode ser natural, de um desequilíbrio do nosso corpo. O nosso corpo é um mecanismo muito complexo. Não tem vários químicos, hormônios que vão controlando. Aí tem uma glândula que libera, tem que liberar na quantidade certa. Se liberar na quantidade errada já dá um desequilíbrio. Aí tem um sistema elétrico nosso que são os neurônios. Falar nisso, estamos orando por um menininho na Argentina, na igreja do pastor Julio, que nasceu, e o médico disse, ele está tendo as convulsões, fizeram o exame, disse que ele nasceu com os neurônios, né, a parte do cérebro dele é desconectado. Então tem desconexão. Então não faz o circuito certinho. Então ele tem convulsões, às vezes ele fica parado, às vezes ele fica se mexendo, se batendo. Então bebezinho, né? Está lá em tratamento e tal, a gente vai estar orando por isso. Então veja como é que é complexo o ser humano. Esse circuito elétrico na cabeça, né? Hormônios, sensor para liberar isso, sensor para liberar aquilo. Nós somos muito complexos, gente. Olha, eu posso dizer sem medo de errar. Nós somos um milagre. Você quer ver um milagre? Olha para você, vai para o espelho para você ver um milagre. Sabe? É só a gente ir para o espelho e ver um milagre. Porque é muito mecanismo para isso funcionar. Qualquer falhazinha, você desajusta tudo. Então nós já somos um milagre. Tá? Então, quando Jesus deu essa palavra, você está livre, olha a palavra de autoridade, não importa se era desequilíbrio de não sei o que, se era mecanismo de não sei o que lá, e até se fosse um demônio mantendo ela curvada, que no caso era isso, não importa, o que fosse ia ter que sair, porque que ele disse? Você está livre da sua doença. Porque a doença, ela é o sintoma. Doença é o sintoma.
Agora, a origem da doença é a causa. O sintoma é fácil de ver. Você está vendo o sintoma, está presente. Mas qual a causa? Qual a causa? Você vê que tem doenças que já se sabe, está bem estudada, já se sabe logo a causa. Pá. Mas tem doenças que não se sabe a causa. O cientista, mas qual a causa? Né? Então, nesse caso aí, Jesus não se preocupa com a causa. Ele fala ao sintoma. É que era doença. E diz, mulher, você está livre da sua doença. Ao falar você está livre da sua doença, o que está causando a doença, ele tem que sair. Porque a palavra de autoridade foi liberada na direção daquela mulher. Olha, quando a gente vem à igreja do Senhor Jesus, a gente tem que entender que nós vamos receber palavras de autoridade, não de homens, até proferida por homens que estiverem liberando uma palavra, mas não é a palavra. Nós estamos na igreja que ela é de Jesus, tudo funciona em função dele. Ele está coordenando tudo, coordenando o que é para falar, o que vai cantar, o que vai fazer. Ele que está coordenando tudo. Então tudo é ele. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é pé, mão, orelha, nariz. Só não é uma coisa: cabeça. A única coisa que os seres humanos nessa reunião chamada igreja não pode ser e jamais será no corpo é a cabeça. Porque a cabeça é o governo. E essa parte ficou para Jesus. Por isso que é dito, ele é a cabeça da igreja. Então, tudo que acontece na igreja é direção dele. Por isso que quando eu vejo, e a gente, quando se diz os líderes da igreja, por exemplo, pastores, principalmente apóstolos, que cuidam da fidelidade da doutrina, principalmente apóstolos, está sempre ajustando a igreja para que ela fique no maior tempo possível disponível para Jesus fazer. Então, quando eu vejo que estão gostando muito de uma música, pela música, eu tiro aquela música. Entendeu? Muda, volta para o outro lado, mexe para cá, mexe para lá. Exatamente para a gente se desequilibrar o tempo todo. Você pensa que eu não sei? Que a turma, pastor, mudou aquela música, tirou aquela música, não botou. Poxa, podia ser aquilo, podia ser aquilo. Eu sei. Eu sei que a turma reclama. Mas sabe por quê? Reclama assim, num bom sentido, né? Que aqui só tem gente boa. Eu digo assim, eu imagino, né? Deve ficar meio assim e tal, porque é muita mexida. Mas isso é de propósito. É o desequilibrando o tempo todo. Para quê? Para que a cabeça dite o que tem que ser dito, o que tem que ser falado, o que tem que ser feito. Tá. Tempo todo. Então, quando a gente vem à igreja, venha para receber. O primeiro passo do milagre é você receber uma palavra de autoridade. Agora, quem vai dar peso de autoridade à palavra é você. Porque se der uma palavra, você fala assim, isso aí eu não acredito. Isso não é bem assim, não. Mas assim eu acho que não é. Pronto, você tirou a autoridade da palavra. Mas isso aí é a palavra de um homem que está falando. Você quer que Jesus venha pessoalmente aqui? Ele não vai vir. Espera sentado. Entendeu? Não vai vir. É a palavra que está sendo liberada. Que pode... Hoje sou eu aqui, agora sou eu aqui pregando, mas outro dia está uma irmãzinha, está um irmão, está um adolescente, não importa. O louvor, a música está ali, a palavra vem através de um louvor também, da dança, tudo que está sendo feito, ministrado. Às vezes eu falo assim, fala uma palavra para o seu irmão, nem sempre eu digo, mas às vezes eu digo, né? Fala uma palavra, mas fala uma palavra aí, seja boca profética. Aí você vai e fala uma palavra para o seu irmão.
aí você nem percebe que teve que ser rápido. Fala uma palavra aí para o seu irmão. Às vezes eu mando repetir, às vezes assim, fala uma palavra sua, aí você abre a boca e pá! Aí você não está nem sabendo, Deus já usou sua boca ali, o irmão já recebeu, pá! Aí a bênção que ele precisava, ele recebeu, naquela sua palavra aí. Entendeu? Isso é igreja. Uma criança. Eu me lembro, tinha uma criancinha que veio aqui uma vez orar. Aí Renata depois nos contou que ela recebeu uma bênção de cura. Menininho, você lembra? O menininho que orou aqui, uma vez pequenininho, era o Pedro, né? Não é pequenininho. Aí eu falei, Pedro, faz uma oração de cura. Aí ele veio pequenininho, né? Aí foi começar a orar, eu achei que não ia encaminhar para o foco da cura. Aí eu cheguei atrás dele, Pedro, é cura. Só para ele fixar a palavra cura para ela na oração dele. Aí ele entendeu que era para ele falar aquilo. Ele, cura. Aí todo mundo recebendo cura. Pá. Porque a criança não tem dúvida, não. A criança não tem dúvida. A criança, ela crê. Então, primeiro passo, receber a palavra liberada. Vê a igreja, recebe a palavra liberada. Palavra liberada hoje foi o quê? Está sendo o quê? Milagres. Aí nós falamos hoje aqui sobre milagres, sobre esperar, sobre tempo. Mas você tem milagre todo dia. Aquele seu grande milagre vai chegar. Hoje fique na expectativa, não perca. A igreja é lugar de milagre, aqui é o ponto de encontro, é aqui, é no ajuntamento. Então isso é a palavra liberada. Então receba a palavra. A mulher recebeu a palavra com a maior tranquilidade. Logo depois de receber a palavra, Jesus liberar a palavra, ela creu na palavra liberada. Aí está bem parecido, né? Ela ouve, a palavra entra, ela recebe a palavra e crê na palavra. Ela creu na palavra liberada, ela creu na palavra. Então, o segundo passo seria exatamente esse: crer na palavra liberada. E veja que isso está de acordo com a Bíblia. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, o ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma mensagem liberada. Você recebe. Recebeu, ouviu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é o crer. Então, ouviu, agora tem que crer. Ela creu. Agora, preste atenção, porque isso aqui, gente, é coisa muito rápida. Muito rápida. Quando ela ouviu, ela recebeu a palavra que Jesus liberou, ela creu. Mas quando ela creu, ela não estava curada. Aí que está o segredo. Quando ela creu, ela não estava curada. Entenda uma coisa: não pode ter fé depois da cura, depois do milagre. Não existe fé depois do milagre. A fé é sempre antes do milagre, ainda que seja por um milésimo de segundo. Porque quando ele disse: mulher, você está livre da sua doença, ela recebeu a palavra e ela creu, mas ela ainda estava com a doença. Ela recebeu essa palavra e creu assim, ó. Essa foi uma chave. Aí vem o terceiro passo, que é agir de acordo com a palavra que você recebeu. Agir de acordo com a palavra. Então, o primeiro passo é receber a palavra de autoridade. O segundo, crer na palavra liberada. E o terceiro, agir em conformidade com essa palavra. Olha o versículo 13, ele diz assim: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela endireitou-se. Ela só se endireitou depois que ela creu. Ela creu que estava curada ainda quando estava doente. Porque quando vier uma palavra liberada na sua direção, receba, creia. Se veio para você, receba, creia e comece a agir em conformidade com essa palavra. Aí ela saiu dali, se levantou.
ela fez de conformidade com a palavra. Você está livre da sua doença? Se eu estou livre, recebi. Eu creio que eu estou livre. Então, eu vou fazer o que eu não fazia. Amém? Vou fazer o que eu não fazia. O Senhor Jesus nunca te abandonará. Nunca. Você veio adorá-lo e você volta para casa com Ele junto de você. Naquelas noites escuras e parece que infindáveis, né? Parece que não termina. Ele está sentado com você ao seu lado. Ele é o milagre que anda com você e andará sempre. Olha, coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer, mas nós não imaginamos mesmo, porque ultrapassa tudo, ultrapassa o tempo, ultrapassa essa terra, ultrapassa tudo que nós vamos receber aqui. O que Ele vai fazer ultrapassa tudo isso, vai além, é muito mais, é muito maior. Nós não imaginamos mesmo, que Ele irá fazer. Nós estamos mergulhados em milagres. Nós somos da igreja de Jesus. Nós estamos no ponto de encontro, o ponto que Ele marcou, o ponto marcado para se encontrar com Ele. Nós vivemos nesse ponto, nós somos esse ponto. Por onde andamos, Jesus está conosco. Nós vivemos o milagre. Nós nem imaginamos o que Ele vai fazer. Aqui é um lugar de milagre. Nós vamos sair daqui encharcados de milagres, banhados no milagre. E nós nem imaginamos o que Ele irá fazer. E não importa o quando, uma coisa é certa: não existe para Ele o se. O se não existe. O quando não importa para a gente. O que importa é que a gente crê que a gente está com Ele num lugar de milagre, e nós vivemos a de milagre. Amém? Que Deus te abençoe, e que as palavras que você recebeu, que eu recebi, através da mensagem, através do louvor e através da boca profética de cada um aqui, ó. Meu Deus, através de tudo isso o Senhor falou conosco. Amém?